Olá, queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de plano de estudos tutorado. O que nós vamos aprender, pessoal? Vamos lá? Bom, nessa primeira semana do nosso plano de estudos tutorado 6, que nós estamos iniciando em Sociologia, nós vamos estudar a sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade, para compreender o que é coerção social, estrutura social e padrão social. Bom, o indivíduo e a sociedade. Você já pensou em algum momento em viver em uma sociedade sem regras? Que tipo de normas e regras sociais você segue? E você, querido aluno, você já infringiu alguma regra ou teve algum comportamento que foi mal visto, um comportamento que foi equivocado, tá? Somos nós que criamos as regras ou ela já vem pronta? As normas, regras sociais não mudam nunca? Será que não mudam? Quanto aos padrões sociais, quem os estabelece? Que padrões sociais você consegue visualizar na sociedade? Bom, pois bem, tá? Esses são alguns questionamentos e questionamentos que todos nós temos, né? São questionamentos comuns, tá? Quando se quebra uma regra ou se transgride a lei, a sociedade prontamente aciona meios de coerção social, ou seja, a influência que a sociedade tem em determinar certos comportamentos que podem ir de uma simples repreensão até a privação da liberdade. É comum ouvir das pessoas as seguintes frases: a sociedade me impõe isto ou aquilo, a sociedade me reprime. Há algo presente na sociedade, denominada estrutura social, que são as regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos as relações sociais, não nos comunicamos e é basicamente a organização da sociedade. A estrutura social é algo que direciona as ações dos indivíduos e estabelece aos indivíduos que ajam conforme certos comportamentos e valores, mas ao mesmo tempo seu funcionamento ou transformação é fruto de uma ação individual. Tá? Então, por falar nisso, nós também temos que saber, que conhecer, que existem os padrões sociais, que são construídos tendo por base as escolhas feitas pelos indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças individuais, tá? E também leva em conta os padrões e as crenças individuais que aqueles indivíduos absorvem de outras pessoas. Os padrões sociais variam conforme as opiniões e as crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história, assim como as diferentes maneiras de se vestir adotada pelas diversas gerações. Então, nós podemos entender que, se os padrões são construídos por nós, é possível, portanto, que sejam mudados. Então, nós podemos alterar esses padrões que possam ainda existir na sociedade, tá? Padrões de dominação, padrões machistas, padrões sexistas, padrões racistas, nós podemos alterar essa realidade. Ao discutir a relação entre o indivíduo e a sociedade a partir do século XIX, a sociologia produziu 3 matrizes de resposta a essa questão, as quais podem ser simplificadas e compreendidas mediante o seguinte esquema. Primeiro, a sociedade determina os indivíduos como evidenciam os fatos sociais. A sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. Terceiro, a sociedade e os indivíduos são a expressão das contradições de classe e determinam-se reciprocamente de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existência em um dado período histórico. Cabe aqui ressaltar que o esquema acima será trabalhado nas próximas semanas do nosso plano de estudos tutorado. Então, nós vamos estudar nos próximos encontros. Cada uma dessas respostas se vincula a uma tradição específica do pensamento social que forma a sociologia clássica e serão apresentadas na visão de pessoas que estudaram esse tema, como Durkheim, Weber, Marx, tá? De maneira que haja uma compreensão sociológica dos diferentes temas e das realidades sociais. Vamos às nossas atividades? Bom, a primeira questão é uma questão de ordem pessoal. De que forma a estrutura social ela afeta a sua vida? De que forma as estruturas que então existem na sociedade te afetam de alguma maneira, tá? A segunda questão, atualmente, por quais normas sociais, padrões sociais e valores você se orienta? O que aconteceria caso você não seguisse? Ou seja, que valores que você segue? O que aconteceria com você se você não seguisse determinados valores? Terceira questão,
De que maneira você aprendeu as normas sociais, padrões sociais e valores no qual você se orienta hoje? Pessoal, são questões de ordem pessoal, tá joia? Quarta questão. Você acredita ser possível viver em uma sociedade sem normas e sem regras? Justifique. São questões de ordem pessoal. Você acredita que haveria possibilidade? Eu acredito que o mínimo de organização é necessário, tá? Mas a resposta é de acordo com o entendimento e a vivência de vocês. Um grande abraço, queridos alunos.